Fala aí, habitantes da Chucrolândia, tudo bem com vocês? Hoje o cenário é aqui, o escritório é no meio da mata. Eu estou fazendo uma das minhas incursões no terreno e muitos de vocês pediram para eu falar a respeito desse filme da Netflix que acabou de sair agora, O Mundo Depois de Nós, o Leave the World Behind. E me chamaram, eu venho aqui para dar meus pitacos, beleza? É logo depois da vinhetinha. Tem cachorro andando aqui, é rapidão. Lembrando que se você ainda não é um inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificação, deixa aquele likeão que ajuda a espalhar aí os conteúdos a respeito de sobrevivencialismo e preparação aqui na plataforma. E também dá uma passadinha no nosso site, a KV Knives, que sempre vai ter algum produto de couro que a gente mesmo faz ou as nossas facas por lá. Só chamar no WhatsApp, ok? Bom, aproveitei para vir pensando nesse filme. Eu fiz muitas anotações, tem algumas coisas que é preciso falar. Eu estudo semiótica há muitos anos. É uma ciência que estuda símbolos, cores, números, ou seja, é o estudo das linguagens subliminares. E é usada no cinema, inclusive. Quando você vê uma cena de crime, por exemplo, sempre vai ser antecedida de uma cena vermelha. Eu já falei isso aqui outras vezes em outros vídeos, para pontuar o que vai vir depois. Tirando isso, ainda existe um estudo, não é bem uma ciência, porque é tirado de teoria da conspiração hoje em dia, mas chama-se programação preditiva. Muita gente tem isso como ciência e existem pessoas que descredibilizam até que um dia acaba virando uma ciência. Programação preditiva, na verdade, é o que acontece nos desenhos dos Simpsons, por exemplo, que aparece os caras prevendo o futuro. Então, nós sobrevivencialistas, ou pelo menos um ramo do sobrevivencialismo, acredita que são as elites se comunicando, existem camadas e mais camadas de poder, ou eles estão se comunicando entre eles, ou eles estão jogando para a sociedade o que eles vão fazer. É polêmico o assunto, muita gente viu esse filme de uma forma mais artística, é um belo filme de arte, se você for pensar assim, toda a cadência, ele é lento no começo, depois ele vai te envolvendo, é um filme que traz muitas verdades ali, né, implícitas, e o lance das cores, da simbologia, e toda essa parada de numerologia, ocultismo, é o que eu vou trazer para vocês. É polêmico esse bagulho, vai dar o que falar, mas eu não tô nem aí. Bom, é necessário dizer que esse filme é adaptação de um livro de 2020, de um escritor chamado Roman Alam. Eu vou colocar uma foto dele aí para vocês verem. E também foi dirigido e adaptado por um cara já conhecido de Hollywood chamado Sam Esmail. O cara é queridinho ali, todo mundo faz parte da mesma galera. E o mais importante a se dizer agora no começo é que esse filme tem a produção executiva do casal Obama, né? O Sr. Barack e a Dona Michelle. Então, tudo que se vê na tela de um filme, absolutamente tudo, cada objeto cênico é pensado, ele é pré-programado para estar ali de alguma forma, tá? Não tem uma caixinha de doce, um pacote, uma cor, nada que não tenha sido inserido naquela cena propositalmente por um cara chamado diretor cênico, diretor de arte. Então assim, a trilha sonora, tudo é muito bem amarrado, muito bem pensado para te levar a níveis conscientes e inconscientes, certo? E aqui nesse filme eu vou trabalhar muito com uma camada inconsciente, vou mostrar muitas coisas que estão ocultas, mas o seu inconsciente está ali captando o tempo todo. Uma curiosidade que eu vi o Peter Jordan falando, eu não tinha prestado atenção. Parte da agonia que você sente no filme é que os quadros da casa eles vão mudando, cara. Eles vão envelhecendo junto. O quarto do casal tem um mar no fundo, que esse mar ele é calminho no começo do filme, depois ele começa a ficar turbulento, no final ele é uma tempestade. De alguma forma eu tinha percebido que alguma coisa estava me causando um desconforto nas cenas do quarto, depois do Peter Jordan, que é muito legal o conteúdo dele, ele conseguiu sacar isso aí, pra mim se tornou óbvio depois. Então pra você ver o nível de sutileza que o cinema, as comunicações são trabalhadas. Como é o casal Obama, com certeza eles estão passando, eles estão insertando algum tipo de informação que eles querem que o grande público assimile de alguma forma. E produção executivo é quem banca, é quem vai lá, assina o cheque, ou pegou um conjunto de investidores e bancou, porque um filme é caríssimo, ou ele mesmo arrancou do próprio bolso e patrocinaram. Já falei da produção executiva, símbolo, significado, subliminar. Bom, a cor azul e a cor vermelha. Isso é uma coisa que tem um destaque muito claro nesse filme. A cor azul, nós não podemos esquecer que ela é ligada aos democratas americanos, ao Partido Democrata. Lá é o contrário, vermelho é republicano, que é a galera mais à direita. Parar de fazer barulho. Tem que vir junto, né? Tem que ficar fazendo barulho. A vermelha é ligada aos republicanos, que é mais ou menos a direita, e o azul é ligado aos democratas, que é a esquerda americana. Hoje em dia é uma esquerda mais radical. Então assim, a primeira coisa que eu notei nesse filme, que começa num quarto azul. A primeira cena do filme é a parede de um quarto azul rachada. Isso pode significar alguma coisa, né? Talvez um racho no partido, né? Uma rachadura
no pensamento dos caras, sei lá, alguma cisão. E o pai bonachão, né, cara? Tem o pai, o Clay, que é o marido ali, ele já começa de uma forma meio deitado na cama, né? É um cara assim meio sem ação. A gente tem que lembrar que esse filme se trata de uma família saindo para um final de semana de descanso no Airbnb da vida, que a mãe resolve alugar uma baita de uma mansão afastada da cidade. E ela meio que não comunica pra ninguém, ela sai fazendo as malas, assim, e tal, e ela é uma pessoa muito estranha, assim, sabe? Essa personagem chama Amanda, ela tá tendo um diálogo com o marido bem no começo, assim, do filme. Ela fala, meu, faz as malas aí que a gente vai pro fim de semana, eu já aluguei, já fiz tudo, ou seja, ela é uma controladora, você percebe isso, é uma pessoa preconceituosa até, então o filme ele é carregado dessas paradas. Tudo que é seguro no filme está embutido na cor azul. Repare isso, se você assistiu uma vez, vai lá e assista de novo que você vai perceber o que eu tô falando aqui. A casa deles é azul, todo o ambiente é azul, o carro é azul, toda a ambientação de paz é azul. As cores vermelhas inteiras no filme são ligadas à predominância do mal ou algum tipo de pânico, pavor. Isso é você sendo conduzido já de alguma forma para um caminho político que faz sentido lá nos Estados Unidos, certo? Bom, e ali no cantinho da onde o Clay tá dormindo eu já peguei uma parada. Tem uma caneca escrito 76. Pode dizer alguma coisa? Sim. Pode não dizer nada. Eu acredito que nada é à toa em uma cena. Eu vi ali uma caneca do lado direito do cara, deitado, com o número 76, um logo parecido com a Agenda 2030, muito parecido. Esse 76, na numerologia e no ocultismo, ele tem a ver com comunicação com os anjos. Esse tipo de mensagem, desse tipo de numerologia, ele aparece 2 vezes no filme. Mais pra frente eu vou mostrar mais uma. Então assim, pode ser uma coisa da cabeça, uma teorão da conspiracia, né? Como a gente diz, a teoria da conspiração. Pode ser, cara. Pode ser uma piração total. Eu não acredito que seja. Pra mim, tudo que tá em cena tá comunicando alguma coisa. 76 é comunicação com os anjos. Na minha opinião, anjos caídos. Lembrando que esse não é um filme sobre sobrevivencialismo. Muita gente acha que é um filme que fala sobre sobrevivência, sobre técnica. Ele tem no seu escopo alguma coisa falando de sobrevivencialismo por conta de aparecer um sobrevivencialista, por conta de ter um ataque cibernético e um apagão geral causado por esse ataque. Então, muita gente pode achar o filme chato justamente porque está buscando um filme de sobrevivencialismo. Mas eu acho que a gente tem que assistir esse filme sob uma outra ótica, que é a ótica da programação preditiva. O que eles estão comunicando, o que eles pretendem implementar. Falando isso sob um olhar sobrevivencialista, de cara ao olhar a casa, você já vê que ela é extremamente vulnerável. Eu jamais alugaria uma casa daquele estilo ali toda aberta, com os janelões, né? Você tá dentro de uma vitrine. Começa por aí. Eles são uma família totalmente desprovida de antecipações. Eles representam a maioria das pessoas, tá vivendo a sua vida normal, como se não houvesse problema na humanidade. E assim, os personagens, todos eles têm algum tipo de dependência, ou tecnológica, ou a menina é fissurada pela série Friends, o menino é fissurado por jogos, então é uma família, tipo assim, totalmente atual, totalmente o que rola hoje em dia. A mulher chama Amanda, o marido chama Clay, o menino chama Art e a menina chama Rose. A Rose tem 13 anos, aparenta ser mais velha, uma menina que tem até uns traços meio de algum tipo de desconexão. O pai e a mãe meio que não dão muita bola pro que ela fala. E ela é dependente da série Friends, assim. Tipo, que vai ter um gancho lá com o final. Eu tô dando spoiler aqui, cara. Pra quem assistiu não vai ligar, mas se você não assistiu ainda, vai ver. Depois você volta aqui pra ver a análise, porque eu não quero estragar o seu programa. O garoto, ele tem uma simbologia muito grande em cima dele. Eu vou ter que falar, não tem jeito. Entra naqueles lances da teoria, da conspira, né? Se você olhar na bermuda dele, tem um quadriculado, que é o chão de sociedades iniciáticas. Quem tá ligado nessa parada em simbologia vai pescar isso aí na hora. Seria uma coisa corriqueira se não ficasse a câmera em cima, assim, tipo, meu, na verdade tá filmando o tablet da menina, mas você vê que tá ali de fundo. Isso junto com uma outra informação que tem um pouco mais pra frente, que ele usa numa camiseta, né? Ele usa o Obey Giant, que é um símbolo de contracultura americano. Deu pra entender mais ou menos o que eles estão mostrando ali. Ele representa o jovem, ele é a massa de jovens que está sendo manipulada por grandes corporações, achando que está sendo contra o sistema e contra essas corporações. E ele é um menino que se lasca no filme, cara. Ele se dá mal mesmo, vocês vão ver até o final ali. É o cara que acho que mais se ferra. Então ele tem essa parada na bermuda dele, que é o quadriculado, né? Quem tá ligado, tá ligado. Tem o Obey,
que quer dizer obedeça. É uma marca que ela existe no mundo real. Em 2001 foi fundada por um cara chamado Shepard Fairey, que simplesmente é o cara que desenhou o ícone do Obama, sacou? Aquela foto icônica escrito Hope. Esse cara desenhou várias outras marcas e ele desenhou a Obey Giant, como se fosse uma parada de anti-marca, só que como se fosse uma marca única usada pela humanidade. A gente já sabe o que quer dizer, biblicamente, uma marca única usada pela humanidade. Às vezes eu acompanho alguns canais que falam muito de teoria da conspiração e a galera meio que pira demais, cara. Mas tem algumas coisas que simbologicamente estão saltando aos olhos nesse filme. Não só nesse filme, em várias produções. Ultimamente os caras têm usado muito disso, cara. O negócio é um jogo de xadrez, cara. É muito complicado. Bom, e acontece esse ataque cibernético no mundo, começam os apagões, a casa não apaga por algum motivo, e começam a aparecer, transmitir na TV que alguma coisa está errada, que o mundo está sofrendo um ataque cibernético. E aí chegam dois visitantes na casa, o personagem GH, né, o Jade, o GH e a sua filha Ruth. E eles chegam no meio da noite, assim, assustam os visitantes que estão lá no Airbnb, né, que estão hospedados nessa baita dessa casa, e os caras falam, meu, dá um abrigo pra gente, né, e daí eles vão contando aos poucos que o mundo foi pro vinagre, e ali começa, cara, uma trama psicológica, até aí o filme é meio paradão, daí pra frente começa a pegar uma outra dinâmica, e você fica grudado na cadeira, não tem como, cara. E se você aguentar os primeiros 20 minutos do filme, você vai passar e vai até o final, porque ele te prende mesmo. E uma coisa que eu reparei, assim, logo de cara, assim, que esse pai e filha entram na casa, né? E essa menina com quem ela tá falando, que é a Ruth, ela carrega um número 96 no ombro, um 96. 96 na simbologia também é comunicação com anjos, mais uma vez falando aqui, na minha opinião, anjos caídos. E o 96 é uma simbologia também para um conceito muito usado hoje no mundo, né? O below as above. É muito divulgado hoje nessa cultura pop, que é tanto no céu quanto na terra, mais ou menos, tanto em cima quanto embaixo, né? Então você vê que é o mesmo número, né? O 9 e o 6, uma aponta para baixo, outra aponta para cima. São números ambíguos, eles parecem o mesmo. Então, tem um bichão que usa isso aí, ó. Vou mostrar para você aí. Isso também, ó, é um tipo de símbolo que é usado também por essa galera aí que comanda os bastidores. Uma coisa que eu notei também, pode ter sido piração da minha cabeça, pode ser que eu tô entrando nessa onda dos caras mais doidão, assim. Mas a cama que o menino dorme, que o Art dorme, que é o personagem que se lasca, assim, meu cara carregado de simbolismos também, me pareceu um sigilo ali do Lulu, né? Do famigerado, coisa ruim, o Lulu, que eu não falo o nome dele nem de brincadeira, porque ele não merece crédito nenhum. É um símbolo que hoje é muito difundido na cultura pop. As pessoas precisam entender que símbolos, logotipos, às vezes escondem coisas ali que você não faz nem ideia do portal espiritual que você está mexendo e está abrindo. Como nesse filme Nada é à Toa, você vai ver muitas mensagens desse tipo. Por exemplo, esses quadros com olhos atrás, né? O grande olho que tudo vê, os olhos te observando. No final desse filme tem uma que é na cara. Segue o raciocínio aqui que você vai ver que faz total sentido. Bom, o Jade, ou o GH, pra mim é o personagem mais completo do filme, porque ele é o portador da mensagem, ele é o cara que traz ali um panorama do que pode estar acontecendo no mundo, ele é sempre o mensageiro que está comunicando, ó pessoal, tá acontecendo isso, e em determinado momento, ele tá tendo uma conversa com a Amanda, e ele solta uma parada pra ela, ele fala, ó meu, tem um cliente meu que eu vou na casa dele, que toda vez eu tomo uns goró com ele, o cara me solta umas verdades. Ele me falou que algum evento grande ia acontecer, e aí ele já dá essa tônica pro filme. E esse cara fala um negócio muito louco ali, cara. Os caras estão falando na real quem são, que vai rolar, entendeu? Pra quem acredita nisso, lógico. E o próprio GH disse que esse cara, que é o grande bilionário, fala pra ele que ele tem negócios com a seita maligna que domina o mundo. E que sempre essas pessoas que fazem parte dessa elite são avisadas antes que esses eventos aconteçam. Aí você fala, ficção, mano, isso aí, tipo, isso aí não vai acontecer. 2020 tá aí pra provar o contrário. Há uma coisa muito real nesse filme, que eu acho que aí entra pro nosso lado aqui de preparação. Todos os preppers do mundo não tem surpresa nenhuma ao ver aquilo, que são justamente os aviões caindo, os navios saindo da rota e entrando nas praias, com aquela fila de Tesla, um batendo atrás do outro no mesmo lugar. É interessante que os carros, os aviões, os navios, eles estão indo todos para um mesmo lugar. É como se alguém tivesse desviado o ponto do GPS para dizer, ó, você tem que cair ali, você tem que bater ali, entendeu? Então, são das cenas mais impactantes, assim, do filme, são essas de acidente de avião,
ou o próprio naviozão chegando na praia, assim, puta, é assustador, cara. E o lance da Tesla, dos carros batendo, deu até um problema aí. Essa semana atrás o Elon Musk apareceu falando que aquilo não aconteceria jamais, porque os carros têm placas solares em cima, então eles são autônomos mesmo. Mas e aí se rolar um ataque cibernético, mano? Não é porque acabou só a luz. E aí fica a reflexão, né? Nós estamos nos automatizando de tal forma que as pessoas não conseguem viver mais sem um aparelho celular, sem a tecnologia. Eu achei interessante também. Não tem só coisas ruins no filme. Se você for uma pessoa desperta, você vai pegar aquelas informações e vai continuar seu plano, cara. Voltando pro filme. Tudo está correndo mais ou menos bem ali no conviver das pessoas da casa. De repente o menino fica doente e eles precisam correr atrás de um socorro e acontecem algumas coisas lá, mas eu vou pra parte do sobrevivencialista. Aí o GH, que é o personagem dono da casa, ele fala pro filho do cara que tá na casa dele, que nem é parente dele, ele falou, eu conheço um cara assim, assim, assado, ele é um sobrevivencialista, ele tem de tudo. É um cara que aparece numa cena também, enquanto a Amanda tá fazendo umas compras, ele tá lá enchendo o carro de suprimentos, né? E sobrevivencialista tá sempre trabalhando, né, velho? Ele pega e fala, vamos pra casa desse cara, seu filho tá doente e ele tem medicamentos, eu posso tentar conversar com ele e tal. E aí vira um salseiro, né, mano? Pra variar, Hollywood mostra mais uma vez o sobrevivencialista como um louco, paranoico, e blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, já estamos acostumados. C'est la vie, é a vida. E eles vão pra casa do Danny, né, interpretado pelo Kevin Bacon, e é sensacional esse personagem, porque o Kevin Bacon, na vida real, ele vive numa fazenda nos Estados Unidos, e o cara cuida de cavalo, cuida de cabrito. Eu acho que devia ter falado muito mais dele. Então, por isso que venderam como um filme de sobrevivencialismo, mas não é, porque aparece um sobrevivencialista. O Kevin Bacon tá sensacional ali, né, cara? O cara fez ele mesmo, tipo, eu acho que ele fez ele mesmo. Chegou lá e falou, grava aí que eu vou falar o que eu falaria, né? Tipo, mas ele é retratado como mauzão, pra variar, né? Como todo sobrevivencialista é retratado em filme. Porque o andar de cima não quer que você se prepare. O andar de cima quer que você seja cordeirinho. Simples, direto e sem massagem. Aí rola um baita do embrólio. O maluco sacou uma 12, outro sacou sei lá, que o cara tinha na mão. E aí dá um puta de um fuzuê. Aí até o pai do menino entra em cena, que é o Clay. E implora pro sobrevivencialista, pelo amor de Deus, eu tenho uma grana aqui, me vende esse antibiótico e tal. E ele fala coisas muito interessantes também de pontuar no filme, cara. Esse é um recado para a humanidade. Quem pegar, pegou. E ele fala em determinado momento, eu não sei viver sem internet, sem telefone, sem GPS, eu sou um inútil. E aí o Clay continua dizendo, por favor, me ajude, né, cara? Você é um cara super preparado, eu não sei o que fazer. Olha que situação, cara. Olha que situação, como as pessoas são desatentas, né? Eu conheço muita gente que é assim, que acha tudo uma grande teoria da conspiração, até faltar suprimentos. E na casa do sobrevivencialista tem uma coisa muito interessante, que eu não posso deixar de falar disso. Tem, obviamente, a bandeira americana, né? E tem uma árvore vermelha plantada ali. E os caras tentam, de uma forma semiótica, mostrar como se fosse uma árvore, uma praga. O próprio sobrevivencialista, ele fala, são armas de micro-ondas que estão fazendo isso. Elas geram radiação. Isso existe, cara. Existe os pulsos eletromagnéticos, né? Isso já foi usado em alguns lugares do mundo, que é você desligar toda a rede elétrica de um lugar. Então essas coisas já estão rolando. E os caras estão falando no filme que está rolando. O que é isso? É um processo de dessensibilização. Você vê séries de zumbis, séries de fim do mundo. Cara, é o tempo todo os caras empilhando isso na cabeça das pessoas. Por quê? Para você não enxergar o outro como um ser humano. E o próprio filme fala exatamente isso na sequência. E dentro do carro, o GH parado ali, ele falou, esse meu amigo aí, que é um grande bilionário, que é envolvido com esse lance das elites aí, ele falou que um dos planos que ele viu é que os caras implementariam 3 fases para tomarem totalmente o poder. E essas 3 fases são, primeiro, o isolamento, que seria basicamente desabilitar comunicações e transportes e tornar o mundo surdo e paralisado. 2020 aconteceu isso. Preciso falar mais nada, certo? Em segundo, que é a segunda fase, o caos sincronizado. E o que viria a ser o caos sincronizado? Seriam ataques dissimulados de desinformação para instaurar um conflito fratricida. Ou seja, os próprios habitantes, os próprios moradores de um país começam a se confrontar uns aos outros por ideologia. Te influencia pela mídia, inclusive, para você ir lá e lutar contra o seu irmão. Os caras falam isso no filme, velho. Em terceiro, uma guerra civil. Seria aí o colapso total da civilização. Isso traria uma desestabilização completa e tal. E quando ele termina de falar isso, já muda uma cena e o ataque começa, cara. E ali começa a explodir, começa a aparecer os cogumelos, né? A Amanda pega a Ruth pelo braço e as duas, né? Cena clássica, icônica, e já começa a explosão, barulho de conflito rolando, né, tiros, e você vê ali na linha na skyline de Nova York explodir ali 2 artefatos, né, então o bagulho ficou sério, cara.
Aí ali perto tem uma mansão que ela é citada no filme, que é a casa dos Thornes. E esses Thornes não aparecem nem nada, é uma casa que tá toda destruída, mas o sobrevivencialista lá fala um pouco antes que existe um bunker naquela casa. Ele sabia que tem um bunker lá e tal. Aí a menina Rose, ela some, e aí vai pra Rose, e a Rose tá dentro da casa lá comendo um monte de salgadinho, pegou todas as preparações que tinha na casa e começou a comer. Aí ela acha uma escada, ela encontra uma escada que tem um quadro, cara. As pessoas não vão perceber isso. Seu inconsciente vai perceber. Que ele tá escrito em inglês: Hope begins in the dark, né? A esperança, ela nasce, ela brota da escuridão. Cara, a esperança não brota da escuridão coisa nenhuma, velho. Isso aí é lema de internacionalista. A esperança é Jesus Cristo, meu irmão. É Yeshua HaMashiach. É a luz do mundo. É Deus que criou o universo. Isso é a luz. Não vem com essas paradas de nascer da escuridão, não, que isso é coisa de marxista grau 66, grau 66, é o dobro. E o filme, ele demonstra isso, que vai renascer da escuridão. Isso é um conceito que é você instaurar o caos total na sociedade e como uma fênix renascer uma nova sociedade. É uma aspira que os caras têm que eu acredito, sinceramente, que eles estão tentando caminhar com a humanidade para esse tipo de abismo. E o filme retrata um bunker que a menina encontra, e aí tem uma coisa que muita gente odiou o final. Eu achei legal, cara. A menina passa a série inteira tentando assistir o último episódio do Friends, e a menina consegue assistir finalmente o último episódio do Friends, e acaba o filme dando ali uma parada para um segundo filme, e não se sabe. Então assim, cara, considerações desse filme. Eu achei um filme ok, uma nota 6,5, assim, de 0 a 10. Não achei tão ruim. Apesar de todo esse simbolismo, que pode ser uma pira da minha cabeça, mas eu acredito que não, que é um simbolismo mesmo, mostrando subliminarmente um tipo de simbologia que diz muito pro seu inconsciente, ou seja, pro inconsciente coletivo de todas as pessoas que vão assistir aquilo. Por esse lado, assim, é ruim. E quando você é preparado e desperto, essas coisas já não te atingem, assim, com tanta facilidade. Muito sobrevivencialista vai achar o filme horrível, porque não traz técnicas sobrevivencialistas, não mostra pessoas se preparando ou usando preparações, como o filme A Estrada, por exemplo, que fala sobre mundo colapsado e sobrevivencialismo, né? Enfim, cara, você tem Netflix? Vai lá e assista, velho. Tira suas conclusões. Depois você volta aqui e fala se eu tenho razão ou não. Tamo junto, um grande abraço pra vocês. No mais, estejam preparados, estejam bem, tenham sempre uma AKV com você. Valeu!